Mãezinha do céu, mãe do puro amor. Rezar o terço é a minha escada, são meus caminhos para chegar ao céu. Liturgia diária, 19º domingo do tempo comum. Primeira leitura, 1º de Reis, capítulo 19, versículos 9a e 11 a 13a. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, um monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 84. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Segunda leitura, Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem."
Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conversando sobre a palavra com Antônio Santoro. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversando sobre a Palavra. E a nossa liturgia de hoje vai falar pra gente de um Deus presente, de um Deus que caminha do nosso lado, de um Deus que não nos ignora, mesmo naqueles momentos onde a gente acha que Deus esqueceu de nós, que Deus não está prestando atenção na nossa vida. Ele está. É isso que a gente vai ver nos comentários das nossas leituras de hoje. Mas antes da gente começar, eu peço a vocês, agora, deixe um joinha no nosso vídeo, deixe um comentário no nosso vídeo, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, nos ajudem a divulgar o nosso trabalho. Todas essas pequenas atitudes fazem com que o YouTube mostre o nosso vídeo para mais pessoas. Dessa maneira, pessoal, isso tudo, like, comentário, inscrição, compartilhamento, são maneiras de vocês efetivamente nos ajudarem a evangelizar. Se vocês gostam do nosso trabalho, façam isso agora, porque lá no final a gente acaba esquecendo. Desde já, eu agradeço a cada um de vocês. Então, pessoal, começando, hoje nós celebramos o 19º domingo do tempo comum. E como eu disse, a nossa liturgia quer falar com a gente sobre um Deus que quer se fazer presente do nosso lado. Um Deus que não nos ignora, que está atento a cada um de nós, a cada um dos nossos passos. Um Deus que caminha sempre do nosso lado. A primeira leitura de hoje é retirada do primeiro livro dos Reis. Essa leitura nos ambienta no reino do norte de Israel, durante o reinado de Acabe. Lembremos sempre que naquela época o povo vivia, o povo de Israel, em dois reinos distintos. O do norte, que é referenciado no Antigo Testamento apenas como Israel, e o reino do sul, que é mencionado apenas como Judá. Nós estamos na leitura de hoje no reino do norte. O país, gente, estava cheio de templos dedicados a deuses estrangeiros. Muito provavelmente isso era uma tentativa de fazer com que as nações estrangeiras ficassem mais próximas comercialmente de Israel. Era uma maneira que eles achavam que conseguiriam construir laços. E para isso, eles apelavam para uma tática de miscigenação, de mistura cultural e religiosa. E contra todos esses desvios que estavam acontecendo, com o povo de Israel, aparece a voz do profeta Elias. Elias representava a fé tradicional do povo e lutava pela sua preservação de maneira intacta. Ele se recusava a substituir Javé por deuses estrangeiros. Para quem tiver curiosidade sobre esse assunto, é só dar uma lidinha no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Vocês vão ver Elias desafiando os profetas de Baal, que eram um dos principais deuses daquela região. Esse episódio termina com a morte de mais de 400 profetas desse Deus no Monte Carmelo. É um episódio que tem um símbolo teológico muito forte a respeito dessa luta sem tréguas que os defensores de Javé travavam contra aqueles que se deixavam influenciar pelos deuses estrangeiros. Vale a pena, pessoal, dar uma conferida. Capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. O nosso texto de hoje é exatamente a sequência desse episódio, desse massacre dos profetas de Baal. A esposa do rei, chamada Jezabel, toma conhecimento da morte dos profetas e também jura Elias de morte. Elias então acaba fugindo para o sul e se refugia no Monte Horebe. É nesse local que acontecem os episódios que nós vemos narrados na nossa leitura.
Elias, gente, é o símbolo do povo de Israel. Esse povo que tinha feito uma aliança com Deus no deserto, que havia firmado um compromisso eterno com Javé. Agora, mais uma vez sendo infiel a Deus, esse povo precisa reencontrar com Deus, redescobrir sua vocação de povo da aliança. E o deserto é a representação do local onde o ser humano tem esse encontro com Deus. A cena que a gente vê na leitura de hoje é uma clara representação da cena em que Moisés recebe a revelação de Deus no deserto. Da mesma maneira que Deus se deixou revelar a Moisés, agora ele se deixa revelar para Elias. Da mesma forma que Moisés se tornou um instrumento de revelação da aliança que Deus quis construir com o povo, agora Elias também se torna um instrumento, através do qual Deus quer salvar a aliança que foi feita anteriormente junto de Moisés. Uma aliança muito ameaçada de ser rompida em virtude dessa adesão do povo a tantos deuses estrangeiros. Isso estava ameaçando essa aliança de ser rompida pela infidelidade do povo com Deus. Mas, gente, nós precisamos notar aqui uma diferença muito significativa entre a forma como Deus se manifestou a Elias em relação à forma como ele tinha se manifestado a Moisés. Quando Deus se revelou a Moisés, ele se utilizou de fenômenos naturais muito vigorosos, como fogo, trovões, relâmpagos e até mesmo um terremoto que fazia a montanha tremer. Já com Elias, Deus se revela através de uma leve brisa. E nós podemos ver na intenção do autor do texto, talvez uma tentativa, não de descaracterizar as manifestações tradicionais de Deus, mas sim de fazer uma contraposição ao próprio Baal, que era considerado pelos cananeus, pelo povo daquela região, como Deus do fogo e do trovão. O mais importante que a gente precisa aprender nessa leitura de hoje é que o encontro com Deus se manifesta para nós na intimidade, no silêncio do nosso coração. Ele não pode também nunca nos deixar parados, nunca nos deixar na inércia. Ele não pode nos deixar da mesma maneira que a gente estava antes de encontrar com Ele. Ele deve nos levar à ação. Se vocês quiserem ler a continuação do texto da leitura de hoje, vocês vão ver que Deus, ele dá também uma missão para Elias. O encontro que a gente tem com Deus, gente, precisa sempre nos levar a um compromisso com Ele e também com as pessoas ao nosso redor. Faz parte de encontrar com Deus. Gente, como eu tinha dito no começo, a nossa liturgia de hoje ela nos convida a conhecer esse Deus que caminha do nosso lado. Mas nós nunca conseguimos ter a certeza empírica da existência de Deus, não é mesmo? A gente nunca consegue provar, sem margem de dúvidas, que Deus existe. Então, como conhecer alguém que nós não conseguimos sequer provar que ele existe? Mas, por outro lado, Deus é uma questão que sempre nos inquieta, uma temática que nos atrai através dos tempos. Alguma coisa dentro da gente que nos impulsiona na busca por Deus, que faz com que a gente busque conhecer, que faz com que a gente procure sempre descobrir o seu rosto. Parece que Deus plantou na gente uma semente de eternidade, que não para de brotar dentro da nossa alma, uma semente que sempre cresce na sua direção e que quer sempre nos levar para junto dele. Deus não é evidente como uma árvore ou como uma montanha na nossa frente. Se nós, assim como fazem tantas pessoas, formos confiar apenas nos nossos sentidos, nós podemos chegar à conclusão de que ele não existe. Mas é exatamente dessa maneira que muitos descartam a existência de Deus. Essas pessoas não conseguem ir além dos seus sentidos sensoriais mais básicos. Nós não conseguimos, pessoal, ver Deus com os olhos, escutar Deus com os ouvidos, tocar em Deus com as nossas mãos, nem sentir o seu cheiro perto de nós.
E mesmo que a gente conseguisse potencializar os nossos sentidos, como fazem os instrumentos de pesquisa científica, né, como um telescópio, por exemplo, um microscópio, um radar, a gente também não iria conseguir chegar até ele. A nossa leitura de hoje nos ensina que nós só podemos descobrir Deus no silêncio, na intimidade, na humildade e na simplicidade. A gente precisa fazer calar tantos barulhos que existem fora e dentro da gente. A gente precisa frear as nossas atividades tão excessivas que não nos deixam relaxar nem o corpo nem a mente por um instante sequer. Parece que sempre a gente está perdendo tempo quando a gente faz isso. A gente precisa ter disponibilidade para Deus, parar para conhecer a sua palavra, através da qual Ele se revela para nós. Nós precisamos perceber sua presença nos sinais que Ele nos deixa todos os dias, nas indicações que Ele nos dá da sua presença no mundo. São sempre sinais muito discretos, como a brisa que passou por Elias, mas que são muito fortes quando nós procuramos uma conexão mais profunda com Ele, quando nós tentamos fazer calar o excesso de barulho que existe em nós e que não nos deixa perceber a discrição de Deus, que sempre está presente, quietinho do nosso lado. Ele nunca berra, Ele nunca fala alto, Ele nunca quer chamar nossa atenção de qualquer maneira, mas sempre sopra suavemente a sua brisa para refrescar e para acalmar o nosso espírito. Será que nós temos consciência de que essa é a maneira correta de nós podermos conhecer o rosto de Deus? De nós podermos perceber Ele caminhando do nosso lado? Façamos uma reflexão sobre isso. A nossa segunda leitura de hoje é retirada mais uma vez da carta de São Paulo aos Romanos, né? Já tem vários domingos que a gente vê Paulo falando para a gente através dessa mesma carta, fazendo para nós uma catequese sobre a salvação que nos é oferecida gratuitamente por Deus. Foram vários domingos que a gente acompanhou Paulo falando para a gente sobre esse tema. Mas hoje, Paulo nos expõe uma preocupação que é muito presente na cabeça dele. O que acontecerá com o povo eleito, com o povo de Israel, que recusou essa proposta de salvação que foi apresentada ao mundo por Jesus? O que vai acontecer com esse povo? Se Deus sempre prometeu que iria libertar e salvar o seu povo, e se Israel ficar excluído da salvação justamente por ter rejeitado a proposta que ele nos fez através de Jesus, nesse caso, Deus tinha falhado? Ele continuaria sendo digno, de confiança pelas pessoas? Essa é a temática que Paulo vai desenvolver a partir do capítulo 9 dessa carta, e a nossa leitura de hoje é o princípio desse trecho. O nosso texto de hoje, ele mostra a dor, a preocupação e a tristeza que essa questão causava no coração de Paulo. O tema da salvação do povo de Israel causa tanta preocupação para Paulo, gente, que ele aceitaria até ser separado da comunidade do povo de Deus se isso fosse proveitoso para a salvação do resto da comunidade. Eu penso, gente, que essa expressão de Paulo seria apenas o uso de uma linguagem exagerada, excessiva, mas que demonstra o tamanho do sofrimento e da preocupação que estavam atingindo o seu coração por causa dessa questão. Paulo estava realmente sofrendo por causa disso. Ele estava muito preocupado com o destino do seu povo. Imaginem quantas e quantas pessoas, quantos e quantos laços de amizade, de carinho e de afeto Paulo havia construído com as pessoas do povo de Israel, e quantas dessas pessoas também não acreditavam na proposta de Jesus. Gente, o nosso texto de hoje ele não vai muito além disso.
Mas mais na frente, eu sempre recomendo que vocês leiam o contexto completo de onde os nossos textos são retirados. Mais na frente, Paulo completa o seu raciocínio a respeito dessa reflexão. Ele mostra que Deus é sempre fiel às suas promessas e ele nunca falha em relação a isso. Deus é sempre digno de confiança. Ele tem os seus planos para nós e tudo o que acontece está dentro das suas permissões, mas nunca vai fazer com que ele seja infiel às suas promessas. Deus é justo. No final dessa reflexão, Paulo vai mostrar para as pessoas que a sua convicção na misericórdia de Deus, que vai se derramar sobre o povo de Israel, é muito sólida. Gente, esse texto de hoje nos chama a atenção para a preocupação que Paulo tinha, em relação às pessoas que recusaram a salvação de Jesus, principalmente aquelas do seu povo, os israelitas. E nós? Como é que nós lidamos com a questão das pessoas que, mesmo batizadas, recusam a salvação de Deus? Vivem uma vida que em nada se assemelha com a vida de uma pessoa que pertence a Jesus, ou não tem nenhum interesse em conquistar a vida plena que Deus oferece para a gente. Como é que nós lidamos com essa questão? Como é que nos sentimos em relação a essas pessoas? Será que nós pensamos que isso é problema delas? E que nós não temos nada a fazer em relação a isso? Ou será que nós percebemos que é somente através de uma vida que testemunha um cristianismo autêntico que nós podemos chegar ao coração dessas pessoas? Pensemos com sinceridade sobre o assunto. Pensemos com sinceridade sobre o que nós fazemos de concreto no nosso dia a dia para que essas pessoas vejam a proposta de Jesus enraizada dentro da vida daqueles que estão em volta dela. É somente o testemunho dos verdadeiros cristãos, daqueles que adotaram a proposta de Jesus nas suas vidas. É somente um testemunho diário que é capaz de converter, que é capaz de atrair as pessoas para Jesus. Somente palavras dificilmente vão conseguir atrair ou converter um coração. Preste atenção em como você evangeliza os outros com a sua vida. Preste atenção no exemplo que você dá da fé que você assumiu. No nosso evangelho de hoje, Mateus nos situa no lago de Tiberíades. Esse lago, gente, é um grande lago de água doce, que tem 19 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Ele fica na região da Galileia e é uma grande fonte de água para a região da Palestina. Os judeus chamavam o lago de Tiberíades de Mar da Galileia, de tão grande que ele era. E o mar sempre foi para eles o lugar onde habitavam os demônios e todas as forças que trabalhavam contra a felicidade das pessoas. Na teologia judaica, quando a pessoa estava no mar, ela estava à mercê da atuação dessas forças do mal. E somente Deus poderia intervir para socorrer as pessoas. Logo depois da multiplicação dos pães, Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem na barca e irem para o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. E depois de fazer isso, Jesus subiu ao monte para orar. É assim que Mateus nos narra os acontecimentos do evangelho de hoje. Pessoal, somente 2 vezes em seu evangelho, Mateus menciona que Jesus estava em oração. Em ambas as ocasiões, a oração de Jesus acontece antes de um momento de provação para os discípulos. No episódio de hoje, enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam em uma viagem que não foi nada fácil. O mar estava agitado, eles estavam nervosos, estavam preocupados, porque Jesus não estava ali com eles. Lembremos do significado do mar para os judeus, que a gente acabou de comentar. Percebam que essa viagem dos discípulos também aconteceu no período da noite. A noite sempre simboliza as trevas, a escuridão, a ausência de luz. Representa a confusão e a insegurança que tantas vezes marcam a caminhada dos discípulos de Jesus através da história. Representa os momentos em que as pessoas têm medo, onde elas não conhecem o caminho, onde elas não sabem para onde devem ir.
As ondas que estavam castigando o barco são a representação de toda a hostilidade do mundo que bate sempre contra o barco onde estão os discípulos de Jesus. E o vento contrário representa a resistência que o mundo tem com os discípulos que são comprometidos com o projeto de Jesus. Pessoal, quantas vezes a gente também se sente como aqueles discípulos no barco, perdidos, desorientados, amedrontados, inseguros, incapazes de enfrentarmos as tempestades e as ondas que batem com tanta força contra o nosso barco. Quantas vezes a gente também se sente dessa maneira? Mas, gente, é justamente nesse momento que Jesus se faz presente. Ele vai ao encontro dos seus discípulos, ele caminha sobre o mar. No contexto, gente, mais uma vez da teologia judaica, existem vários exemplos disso no Antigo Testamento, né? Somente Deus é capaz de caminhar sobre as águas, de fazer tremer as águas e de acalmar as ondas e as tempestades. Então, pessoal, Mateus nos mostra que Jesus é o próprio Deus que caminha ao lado do seu povo, que cuida do seu povo e que não deixa que as forças da morte, que as forças do mar, destruam as pessoas que ele tanto ama. Deus caminha sempre do nosso lado. Essa é a temática da nossa liturgia de hoje. Deus nos dá as forças necessárias para que nós possamos vencer a solidão do mar e as suas adversidades, e também as hostilidades que combatem contra a gente. Pessoal, logo após esse acontecimento, Mateus faz para a gente uma narração de um diálogo entre Jesus e Pedro. Esse diálogo é exclusivo do seu evangelho. Pedro pede a Jesus que se fosse mesmo ele que estivesse ali, que ele mandasse Pedro caminhar sobre as águas até o seu encontro. E Jesus chama Pedro, que começa a caminhar e ir ao encontro de Jesus. Mas logo ele fica assustado com a violência do mar e ele pede que Jesus o salve. E Jesus salva Pedro e faz uma censura para a pouca fé que ele tinha e para as dúvidas que ele teve no seu caminho. Pessoal, nós devemos ver em Pedro um verdadeiro representante da nossa igreja, da comunidade de Jesus. Esse acontecimento mostra a fragilidade da fé dos discípulos, essa fragilidade que eles sempre têm que enfrentar, que faz com que eles fiquem amedrontados diante das forças do mar, das forças do mal, das forças da opressão, da injustiça, das forças desse mundo que sempre se colocam contra a vida e contra a libertação do povo, que se colocam contra a felicidade e contra a realização das pessoas. Mas quando os discípulos enfrentam essas forças que combatem contra o barco, eles também são obrigados a confrontar o seu medo com a fé que eles devem ter em Jesus, com a fé que eles devem ter em Deus e nas suas promessas. É claro que muitas vezes eles também fraquejam. Pessoal, nós devemos sempre ter a certeza de que quando as tempestades combaterem contra o nosso barco, sempre, nesses momentos, Jesus vai estar ao nosso lado, caminhando junto com a gente, sempre nos estendendo a mão para nos ajudar, como ele estendeu a mão para Pedro sobre as ondas que estavam querendo afogá-lo. Dessa maneira, a nossa desconfiança vai ser transformada em fé, assim como aconteceu com os discípulos, que disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa confissão dos discípulos vê em Jesus o verdadeiro Deus que vence o mar, que vence as forças do mal. Somente depois da Páscoa, quando eles tiverem um contato verdadeiro com Jesus ressuscitado, gente, é que eles vão ter a certeza plena de que Jesus é o verdadeiro Deus, que vence todas as forças, inclusive as da morte. É essa mesma experiência que Mateus nos convida a fazer no dia de hoje. Façamos a nossa experiência verdadeira com Jesus. Paremos um pouco com a correria do mundo, para que a gente possa perceber a brisa leve de Deus que se manifesta a nós tantas vezes. Essa brisa que fez com que Elias encontrasse Deus no Monte Horebe, lá na primeira leitura.
Que nós possamos também ter o desejo, depois de conhecermos esse Deus que caminha com a gente, que nós tenhamos o desejo que mais e mais irmãos façam essa mesma descoberta, que nós possamos ter em nós a preocupação que Paulo teve com os seus irmãos, a preocupação verdadeira de que todos pudessem encontrar a salvação que Deus oferece para nós. Não é uma tarefa fácil. As ondas do mar, os ventos do mundo, gente, sempre vão combater contra nós, mas nós devemos ter a certeza de que Jesus caminha do nosso lado e é capaz de nos salvar do mar, assim como salvou os discípulos e estendeu a sua mão em direção a Pedro. Dessa mesma forma, mesmo que nós não tenhamos a fé convicta, assim como Pedro também duvidou, não deixemos de chamar Jesus, não deixemos de estender a nossa mão para Ele, porque a dele estará sempre estendida em direção a nós. Pessoal, esse era o nosso recado de hoje. Quem não deixou um joinha, deixa um comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas, nos ajudem a evangelizar. Um grande abraço para cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Tenha uma excelente semana e que Deus abençoe a todos. Frase para a reflexão: ninguém consegue elevar o outro a seu próprio nível, a não ser que desça até o nível do outro. Santo Agostinho.